Tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Tibus do canal Siqueton. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 deste canal para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual. E principalmente queria pedir a todos vocês que rezem por mim, pela minha mãe e pela alma do meu pai, certo? Bem, na última semana eu estive um pouco ocupado, na primeira quinzena deste mês esteve um pouco parado. Mas o grande acontecimento que teve nesse ínterim foi a questão da entrevista dada pelo Vladimir Putin ao Tucker Carlson, né? O conteúdo da entrevista, per se, é algo que eu acho pouco interessante. Para mim, o Putin não disse nada de novo ali. Você tem uma longa explicação dessa meta-história, né, eurasiana, é o começo da entrevista sobre isso aí, essa meta-história eurasiana, que é cheia de factóides bizarros, certo? Que nenhuma pessoa minimamente séria vai levar a sério, certo? Você tem que ser realmente idiota para levar essa meta-história eurasiana a sério, né? É uma quantidade enorme de factóides, de projeções, certo? Nacionalistas, esse tipo de coisa aí, certo? Essa coisa que ninguém leva a sério, serve só para você saber que o Putin incorpora a meta-história eurasiana, certo? Dos intelectocratas dele, né? Ao menos ele fala aquilo ali em público, exotericamente, certo? Se ele acredita esotericamente naquilo ali, é outra história, né? Apesar de que eu tendo a pensar que sim. Acho que de fato ele acredita naquilo ali sim, certo? Mas, no caso, de resto você não tem nada assim de muito novo nessa entrevista aí, certo? Não tem nada de muito novo. Muitos brasileiros, certo? Se chocaram com ele ter falado que quis em um momento entrar para a OTAN, que pediu entrada na OTAN, mas isso aí é uma informação que fora do Brasil todo mundo sabe, certo? Fora do Brasil todo mundo conhece essa informação, certo? Aliás, o Putin, isso é uma coisa que nenhum eurasiano brasileiro vai te dizer, ele também saiu do programa de jovens líderes do Fórum Econômico Mundial. Isso é um negócio em torno do qual há um silêncio ensurdecedor. Eu tenho a impressão, minha impressão, e a impressão de muitos dos teóricos da conspiração russos, de que o Putin é a autocrítica interna da NWO. Ou mais precisamente hoje, eu acho que ele é um dissidente da NWO. Acho que ele foi colocado lá em um primeiro momento, ou pela NWO, ou teve a ajuda deles, mas com o tempo meio que se desiludiu com algumas coisas, caiu aí nesse canto de sereia, certo? Desses eurasianos, de Dugin, de Panarin, de Limonov, não sei mais o que, né? Acho que em um certo momento ele aconteceu isso aí, certo? É a minha opinião quanto a ele. Da própria Elane Carrère Dancousa, né, que era, digamos assim, talvez a espiã mais conceituada dele no Ocidente, né, que basicamente, diga-se de passagem, certo? Ela sob ordem do Putin, que ela tinha o cargo de secretário perpétuo, sim, usa o termo masculino mesmo, da Academia Francesa, né? Ela, como o francês é uma língua estatal, é uma língua acadêmica, né? Ela vetou notavelmente essa questão de discurso woke na França, provavelmente por ordem do Putin, que ela era talvez a agente
mais high profile do Putin no Ocidente, né? E de resto, tudo da entrevista, para mim, não tem nada que eu já não soubesse, certo? Pô, muita gente da direita brasileira, e especialmente da direita estrangeira, ficou assustada. Porque, na verdade, a estrangeira nem tanto. E me expressei mal. A direita brasileira se assustou muito, e em menor grau a direita americana. Com o fato de o Tucker Carlson ter ido fazer uma entrevista com o Putin, que quando você vai ver bem é uma entrevista um tanto servil. Certo? Isso aí é uma coisa que na direita americana, há pouco tempo atrás, seria impensável. Acredito eu que há uns 13 anos atrás, em 2010, certo? O Putin era uma figura que quase ninguém da direita americana defendia, certo? De jeito nenhum. Inclusive, um dos grandes nomes da direita americana na imprensa, e ao meu ver, um dos mais inteligentes da direita americana no ambiente da imprensa, que é o Patrick Buchanan, Buchanan foi praticamente escorraçado da mídia americana por pregar um certo filiacionismo com Putin e certos vassalos do Putin, como é o caso do Irã. Certo? Isso é uma coisa que há pouco tempo atrás seria impensável. Quando houve a declaração de guerra também, certo? Tecnicamente, uma declaração de guerra nunca houve. Quando a Rússia declarou a intervenção militar na Ucrânia, que todo mundo sabe que é guerra, mas que formalmente não é, né? Mas todo mundo sabe que é a guerra. Quando a Rússia foi começar a guerra na Ucrânia, quase toda a direita americana condenou o ocorrido em fortes termos, com razão. Com razão. Com razão. Deixar isso bem claro. Com razão. Mas, hoje, você vê que tem muita gente da direita americana disposta a ver o Putin como aliado. Isso existe. Não estou dizendo nem que seja o caso do Tucker Carlson. Embora, ao meu ver, ele manifeste, sim, uma certa abertura a isso aí. Mas o que é que mudou? Veja, a política americana mudou muito em pouco tempo. Está certo? Veja, o Tucker Carlson, por exemplo, no início dos anos 2000, ele era da CNN. Ele estava longe de ser uma figura ligada à alt-right. Muito longe disso aí. Quer dizer, esse conceito não existia, mas ele não era uma figura tão distante assim da direita mainstream, de jeito nenhum. Na verdade, ele era uma figura da direita mainstream e diria eu que até moderado. Na CNN, ele foi para a MSNBC, que agora está vindo para o Brasil, que é o canal de notícias mais esquerdista dos Estados Unidos. E ele era comentarista, certo? Desse canal, que é o canal mais esquerdista e progressista dos Estados Unidos. E diga-se de passagem,
é um canal que é mal visto, o mais esquerdista dos grandes canais, certo? A NBC, certo? Que salvo engano, a NBC é da Comcast, certo? Ela é vista como escusa até por gente do próprio Partido Democrata. E depois o Carlson foi para a Fox News e depois ele foi expulso do Fox News. Vejam que interessante, certo? Mas até 2020 o Tucker Carlson era membro do Partido Democrata, era filiado ao Partido Democrata, certo? Ou seja, vejam, em 2010 você via um conflito entre a esquerda radical e o establishment. 2010, 2011 era a questão do Occupy Wall Street, né? 10 anos depois, você via que o establishment estava totalmente ligado à esquerda, essa pauta louca. Não que não isso. Tem, certo? Sistemas de crédito, certo? É o caso desse sistema ESG, né? Que é uma espécie de crédito social para implementar esquerdismo e progressismo em empresas. Acabou que o establishment, muito rapidamente, e em grande parte o marco disso foi a eleição do Trump, o establishment americano foi para a esquerda radical. Houve essa substituição de pauta econômica por pauta sexual, um processo que se completou na era Obama, diria eu, na era Obama, certo? O Obama, digam o que quiserem dele, certo? Mas, de fato, ele conseguiu um grande feito, ainda que maligno, que foi realizar a simbiose entre o esquerdismo e o establishment econômico. Ele conseguiu criar uma síntese simbiótica, inclusive. Ele, o movimento radical dele, que tomou o Partido Democrata. Só dele. O radicalismo já, os esporos do radicalismo já estavam no Partido Democrata desde o Saul Alinsky. Certo? Mas isso é tema para outro vídeo. Já fiz vídeos falando aqui sobre isso aqui. Bom, nesse vácuo, e com o Trump caído, é natural que a direita americana, que está extremamente marginalizada pelo establishment, vai procurar como aliado o sujeito que é contra o establishment. Que é quem? Que é o Putin. É o Putin. Certo? É o Putin. Nesse momento, o chefe de Estado que se vende com oposição ao establishment é o Putin. Certo? Isso é bom? Não. Não. Eu sou a favor dessa aliança? Não, não sou. Não sou. Não sou. Mas eu entendo por que isso aconteceu. Não é bom, isso não é algo favorável. Isso não é um cenário que eu julgo interessante, certo? Não tenho simpatia por Putin, não tenho simpatia por Rússia, certo? Não tenho simpatia nenhuma por ideal imperialista russo, certo? Mas isso é uma tendência. E mais, começa a haver no ambiente esquerdista, na esquerda radical dos Estados Unidos, especialmente entre os jovens, um descontentamento com essa aliança entre esquerda e establishment. Por exemplo,
Confesso que não vi as pesquisas dos últimos 15 dias, mas nas pesquisas de um mês atrás, o Trump já ganhava do BD entre os jovens. Então, uma faixa etária notavelmente esquerdista nos Estados Unidos, certo? E muita gente da esquerda vai votar em candidatos alternativos como Robert Kennedy e Cornel West, certo? Um número de pessoas até considerável. Eu acho que desde aquelas eleições onde se envolveu o Partido de Reforma, ao menos segundo as estatísticas, desde aquela época não havia tanto voto em terceiros candidatos, né? O que pode atrapalhar o BD. Ceteris paribus. E mais, você vê o seguinte, que estados notoriamente esquerdistas, como é o caso do Oregon, que até pouco tempo atrás era considerado o estado esquerdista por excelência dos Estados Unidos, esses estados, no caso do Oregon, por exemplo, houve um efeito, está havendo um certo efeito backlash a ponto de que você tem analistas atuariais que dizem que o Oregon, nessa eleição, não vai ser um estado solidamente democrata. Que, embora provavelmente o Partido Democrata vai ganhar lá, vai ser um negócio apertado. Vai ser um negócio um pouco apertado, certo? Não vai ser uma diferença de mais de 10 pontos, não. Certo? Então, se vocês forem ver bem, se não fosse por essa radicalização esquerdista dos últimos 10 anos, focada na parte sexual, na política sexual, na pauta sexual, somada a esse apoio dos oligarcas econômicos e burocráticos também, e do estamento burocrático americano, que é, que é relativamente fraco em relação ao resto do mundo, é verdade. Se não fosse por isso, não haveria grandes motivos para o esquerdista americano ser contra o Trump. Não haveria. Porque, vamos lá, o esquerdista americano dos anos 2010, quais eram as pautas dele? Do início, até 2010, vai. Início dos anos 2010, inclusive. Início dos anos 2010. Até mais ou menos 2012, 2013. Quais eram as preocupações e reclamações do esquerdista americano? O esquerdista dos anos 90 e 2000. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Até início dos anos 2010. Quais eram as preocupações? Em primeiro lugar, o intervencionismo americano precisa acabar. Até os maiores críticos do Trump admitem que o Trump foi o presidente menos intervencionista desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Os esquerdistas críticos do Trump. Outra coisa que a esquerda americana achava uma coisa monstruosa: factory farming. O Trump fez mais contra o factory farming do que todos os outros presidentes juntos. Certo? A esquerda americana achava, não só americana, a mundial também achava que o factory farming americano era uma coisa absurda. Né? Isso aí é uma das coisas que eram, como é, aquele Michael Moore, né? Ele tem aquele filme lá na cidade dele, cujo nome eu sempre esqueço, né? Em que ele fala lá de como o factory farming é uma coisa horrível, 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 né? E o Trump foi o cara que quase acabou com o factory farming. Infraestrutura era outra obsessão da esquerda americana. O Trump propôs o maior pacote de infraestrutura desde o Eisenhower, certo? Ou seja, se você for um esquerdista americano
da velha guarda, não tem motivo para você ser contra o Trump. Não tem grandes motivos para você odiar o Trump. Não tem. Não tem. Certo? A esquerda odeia o Trump por woke, porque são woke, e porque o Olavo de Carvalho fala muito bem, e ele não é o único que fala isso aí, mas a esquerda hoje em dia é uma esquerda elitista. Né? Eles vêm dizer: olha, esse Trump é um sujeito que não é refinado, esse Trump é um sujeito que é muito grosseiro, não sei o quê. Né? Você tem uma direita populista e uma esquerda elitista. O que, aliás, é uma estratégia que tentaram muito fazer com o Bolsonaro no Brasil, certo? Dizer, nossa, esse cara é muito grosseiro, etc. Eu nunca achei que nenhum desses dois fosse grosseiro, porque eu, Matheus Tiburcio, vivi na minha vida no meio de pessoas extremamente cruéis, verbalmente. Né? Então, assim, nunca vi grosseria nenhuma nesses dois. Nunca vi grosseria nenhuma nesses dois. Como é que vai acabar a guerra na Ucrânia? A guerra da Ucrânia, não sei. Trump vai ganhar também, não sei. Certo? Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.